E aí, galera, guerreiros e guerreiras, está começando mais um Fala Recruta e hoje com convidado ilustre também 2007. E antes de começar, e chamar os parceiros aí, internacional, né, mais uma vez aí, para esse bate-papo. Não esquece aí de dar o seu like, de compartilhar, de chamar os seus amigos aí para estar seguindo a gente aí no nosso canal, no Fala Recruta e também no Instagram. Não deixa de seguir, não deixa de acompanhar os outros episódios que teve, né? Que já estamos indo para o 11º episódio do Fala Recruta. E eu vou chamar aí para esse bate-papo aí o guerreiro aí diretamente das States, né? Só que da parte europeia, lá de Portugal. Chega para cá, Moraes, para esse bate-papo. Fala, Recruta! Fala, meu parceiro Ribeiro. Estamos aqui. Estamos aqui, vamos falar hoje com esse colega parceirão aí, que foi da minha companhia, né? Da CCAP, a Comando de Apoio. Parceiro do Rancho, parceiro que ralou comigo junto no CFC, um CFC diferenciado aí. A gente vai contar um pouquinho aí dessa história aí. O meu parceiro era Vieira, agora depois se tornou Michel e terminou como Michel. De 2007, deu baixo em 2015, guerreiro bom, por isso que ficou tanto tempo. Bora, Michel, vem pra cá, 41. Fala, Recruta, estamos aqui para contar essa história, uma das histórias, né, que nós vivemos aí na caserna. É isso aí, 41. Famoso É isso aí, pirulito. É um prazer aí estar aí no nosso podcast Fala Recruta, né? Mais um guerreiro de 2007 aí, padrão, né? 2007 teve muita galera padrão aí, viu? Que engajou, chegou a sargento, a cabo. Valeu aí pela presença aí de estar no nosso podcast, é uma honra pra gente, viu? É uma honra e desde já quero agradecer pela oportunidade aí, o convite de estar comentando aí, né? Essa passagem aí que fica gravada aí na nossa memória. E estamos aqui para a gente contar uma das etapas, né, que nós vivemos aí na caserna. Boa. É isso aí. Aí sem mais delongas, né? Como a gente sempre começa aqui o nosso podcast perguntando se era isso que você queria, se era um sonho seu, servir as Forças Armadas, né? Seja Marinha, Exército, Aeronáutica, se era algo seu de criança, se ficou porque os pais quiseram que você ficasse, obrigaram, ou foi vontade sua mesmo de querer servir, de se alistar? Como foi? Conta aí pra gente aí, pra gente ficar aqui esperto. Ribeiro, uma situação aí, é uma situação nossa vivida aí, minha desde criança, né, que eu tinha parentes já militar, e na verdade meu pai, né, que em memória hoje, ele me incentivou muito, né, nessa caminhada aí do militarismo, nessa situação aí. Quando eu era menor, eu via ele chegar de uniforme, virar coturno, essas coisas, né? E a gente foi alimentando aí essa ideia, foi alimentando, que até então eu tive a oportunidade de me alistar e envergar nesse uniforme aí maravilhoso aí. Ô, Michel, agora me diz uma coisa. Nessa parte de alistamento, você chegou lá, enfrentou a fila como todo mundo, ou teve um peixe que fez você pular a fila? Rapaz, aí é uma situação. Na verdade, eu fui dispensado do serviço militar, né? Fui dispensado e é uma história até assim, que é satisfatória para me contar, porque foram muitas situações e muitas coisas envolvidas, né, Moraes? No dia que eu fui me apresentar, era para meu peixe, no caso, né, meu pai, ele ir comigo, né? Mas não deu, porque ele, na época, também estava de serviço e tal, ele é policial militar, foi para a reforma agora como subtenente, então ele já tinha uma bagagemzinha já que dava para empurrar a gente aí nessa situação, né? E no dia não deu para ele ir. Então eu entrei ali num excesso de contingente. Aí, meu irmão, aquele sonho que a gente tinha foi tudo por água abaixo, aquele sonho que a gente tava com aquela ânsia de estar ali, prestar o serviço militar ali, já foi por água abaixo.
Mas quando ele chegou em casa, eu cheguei em casa chateado e questionei ele, rapaz, por que você não foi comigo? Por que isso? Por que aquilo? Ele, calma, mestre, calma que Eita, amanhã a gente vai pô. lá. Botou pressão no Coroa. Botou pressão. Foi, Rapaz, botou pressão no Antigão, foi? Botou pressão no Antigão, foi? Ali era um sonho O compartilhado, poste né? mijando o cachorro. Nada, pai, que é isso? Ali, Moraes, a nossa situação era um sonho compartilhado, né? Por quê? Ele também Certo. serviu no 71, ele serviu no 71, Olha. ele também ele foi na companhia de segunda companhia, aquela que a gente estava lá no CFC. Então, era um sonho que a gente estava vivendo, que por então estava sendo excluído, né? Mas no outro dia a gente foi lá, na época era o Coronel Davi, na época, o comandante lá do batalhão, e quando a gente chegou lá aquela turma lá, tudinho já, cada um nas suas companhias, tudo sentado, aquela gritaria, aquela zoada toda, e a gente foi direcionado ali, na época era soldado Aloysio, que depois ele saiu cabo, da primeira companhia. Sim, Aloysio, grande Aloysio. Pronto, Queremos então o Aloysio aqui também. Pronto, ele com o capitão Queiroz chamou, e meu pai foi conversar com ele, com o capitão Queiroz, né? E o capitão Queiroz, ele perguntou se eu já estava com o meu material para mim poder fazer os testes, né? Mas para chegar nessa situação aí, meu pai já foi naquele padrão militar, né? E o que chamou a atenção do pessoal era que ele tinha na boina da Polícia Militar, ele era um dos poucos lá da Polícia Militar na época que tinha o curso de Guerra na Selva. Não o curso, mas o estágio, né? Ele tinha um estágio de Guerra na Selva, aí usava aquela onçazinha na boina, aí tinha o destaque aqui também. Metiu um embuste, né? Metiu um embuste merecedor, né? Aí o capitão Queiroz ficou meio assim, balançou, porque ele numa força, né? Na Polícia Militar, tem um estágio daquele operacional, que não é toda a polícia que vai ter um militar da CITER que tenha essa situação aí. E graças a isso aí ele botou a gente lá na companhia, lá na CAP. Então aquela situação lá do CAN, que pegou o CAN para... porque aquilo ali caiu por água abaixo e já encaminhou para a companhia lá da CAP. E de lá a gente ficou lá. Graças a Deus a gente conseguiu ficar aí esses 8 anos lá. Tá vendo aí, Moraes? Beleza. Peixe é peixe, tá vendo aí? Peixe é peixe. A onça dele no chapéu lá do pai dele, a onça do pai dele no chapéu foi que colocou ele dentro do EB, tá vendo aí? Justamente. A onça foi o troféu dele. Por pouco ele não vai pra primeira. Aí por pouco, o capitão tá vendo aí? Queiroz achou melhor colocar ele na CCAP. Era que na época era o capitão, se eu não me lembro, Reinaldo, justamente. O capitão Reinaldo, ele também CCAP, também conversou Catatal, o famoso Catatal. Ele conversou com ele também, com o capitão Reinaldo, porque ainda tem aquela seleção, né? Aquela entrevista, né? Com o capitão, né? Exato. A gente subiu, aí ele estava indagando lá sobre a situação aí, quem era, como é que era, como você trabalhava de quê, você vivia de quê, se tinha parente na militar. E quando ele chegou quando eu conversando com ele, né? E ele perguntou se eu tinha militar na família, eu disse que tinha, que era meu pai. E nisso ele lembrou que meu pai estava lá embaixo conversando com ele. E ele olhou assim, porque tinha o pessoal, estava o tenente Freire, também estava o tenente... Tinha outro tenente lá, rapaz, na época. Eu não lembro agora. Na seleção? Sim. Sentado nas cadeirinhas? Conversando com ele lá em cima, lá. Sim. Que na minha antes de entrar no exército, né, eu ajudava meu tio na pizzaria dele, lá na Colina, e ele perguntou o que eu fazia. Eu disse, eu era pizzaiolo e tal. Aí depois ele perguntou se eu tinha parente na família. Eu disse que tinha meu pai. Eu disse, o seu pai é um baixinho, trocudinho, que tá lá embaixo com uma onça no chapéu. Eu disse, eita, caralho. É esse. Aí ele pegou, fez um xizinho assim no can, aí disse, conta pra ninguém não, mas só diga a ele que você vai servir. Aí pronto, esse dia pra cá.
Foi só preparar a carcaça e deixar doer. É isso aí. Aí quer dizer que já foi uma novela só para chegar nesse processo aí, né? Só para chegar nesse processo aí, teve já umas barreiras a trilhar, né? Já chegou meio que bisurado, né? Mas e aí? Esse processo todo das peixadas aí fortes, né? Fortíssima. Como foi aí o seu processo de adaptação? O Tempo de internato. conscrito. Não, nessa situação aí, né, eu já vim mastigado, porque eu já tinha uma experiência com ele, com meu pai, que ele já tinha passado pela situação, né? E eu sabia mais ou menos que eu ia encontrar já, né, pela frente. Então a questão era só a gente preparar a carcaça mesmo, só, né? Se preparar a carcaça e passar, né? Já tava todo bisurado ali, montar os kits, tava bisurado ali de ajeitar a cama. Não. Ali, esses detalhezinhos assim tava por longe, né? Era mais detalhe mais psicológico, que a gente enfrentar essas situações assim que na vida militar a gente passa, né? Por essas situações, né? Sim. E aí, com você no começo, ali, internato, quando, quando ouviu a primeira vez o Fala Recruta, a primeira vez que você levantou a mão para questionar alguma coisa, lembra de uma situação engraçada aí? Moraes ali é porque a gente na nossa vida civil é uma vida totalmente diferente, né? Aí quando a gente já entra ali naquela pressão ali, naquela situação ali, e rapaz, de antemão ali eu não. Eu tava à toa, né? Na verdade, eu tava à toa, não tava entendendo nada que tava acontecendo. Na verdade, ali tava só seguindo o review, né? A verdade era essa. Até o cara entender todo o processo, né? Passa uns dias o cara entender por que eu tô correndo, por que eu tô sentando e levantando, por que eu tenho que varrer aqui à frente da companhia. Até a ficha cair, o cara sofre um pouquinho, né? É verdade, Ribeiro, é verdade. E tem momentos também, situações que a gente passa que não tem um aí que eu mandei aí pro Moraes aí, e a gente recruta. Eu na guarda, eu tava na guarda nesse dia, na guarda do quartel ali no portão principal, ali no Pocauê, que era um dos modernos, né, que tinha aí no serviço, né? E não sei se o Moraes ele tava com a gente nessa situação aí, que o oficial de dia era o Tenente Lemos, que passou. Gustox Lemos. Isso, ele, o Ossinho, chamava ele de Ossinho, que ele andava. Ossos de vidro. Foi, era ele que tava, e o cabo da guarda era o. Rapaz. Eu vou contar aqui essa situação, agora... acho que Moraes você tava. Era que eu tava ali no Pocaoi, né? Já tava vendo vaca voando, já tava vendo fantasma. Ali na Fernando de Lima, contando ali, tava vendo gente correndo. E um Gol preto passou numa velocidade tremenda ali, atrás de um jovem ali, para dentro daquelas concessionárias que tinha ali. E eu já botei o olho e disse, rapaz, que negócio é aquele ali? E fui para aquele boost lá, que tem um boost assim logo na cancela, e o camarada correu para dentro do batalhão. Isso era umas 3 horas da manhã, se eu não me engano, de 2 a 3 horas da manhã. E ele entrou junto com o outro para dentro do batalhão. Isso recruta no primeiro, um dos primeiros serviços ali que eu tirei ali na guarda, né? E o camarada veio na minha direção, e eu dei aquela voz de alto, com medo danado, que nunca tinha vivido isso, as pernas tremendo, aquela situação. Fui para trás do busto e apontei o fuzil em direção a ele. E nessa situação aí, o pessoal que estava ali na cancela ali, né? O pessoal, já despertaram tudinho. O pessoal já ficaram tudo em alerta. O Kennedy tava na equipe de serviço nesse dia.
E a gente botou Eu lembro. Agora eu tô lembrando. Tá puxando a memória. Puxando, o camarada se ajoelhou, disse, se ele vir, eu vou ter que destravar o fuzil aqui. Se ele vir, eu vou ter que sentar o dedo. E graças a Deus ele ficou lá quietinho lá no chão. E a equipe do cabo, se for o Cabo Cardoso. Não, Cabo. Era um Eu maguinho vou da lembrar o nome Avenida. dele. Não, era Eduardo. da CCAP, o bicho. Eduardo. Todo Cabo teórico, Eduardo. ele, todo certinho. E Cabo Eduardo. Eduardo, rapaz. O Cabo Eduardo era uma onda, né? Ele já pegou o pessoal, já foi para aquele lado ali do posto médico ali. Só sei que o Kennedy jogou fuzil, pulou o muro, já derrubou outro cidadão do outro lado. E foi um azulado, e foi um foda-se nesse dia lá no serviço. Eu puxando aqui a memória, Michel, eu lembrando aqui que eu estava realmente nesse serviço, nessa hora, nesse momento dessa alteração, da invasão aí, eu estava na hora da tora. Rapaz, um zaralho dentro ali do alojamento da guarda. Oxe, o cara dá um pinote, vai pegar o fuzil, e aquela gritaria, o permanência da hora, eu não lembro quem era, mas bora, acorda todo mundo, é todo mundo aqui fora. Rapaz, que zoada. Só que quando dizia alteração e aquele grito, a galera achava que era longe, ninguém achava que era ali perto, logo no portão principal. E aí vai dobrar os postos, sai nego correndo para um lado, para o outro, alteração. Aí quando a gente já tá dobrando os postos, quando já chega lá, é que, oxe, não, a alteração é lá no portão principal. Aí depois é que a gente ficou sabendo, os caras foi puxado para dentro da guarda, foi interrogado por que entraram no quartel. O Kennedy já tinha dado um bicudo lá nas costelas do cara. Na época ele tinha família, não sei se era o delegado, não sei se era do Deplan ali, o pessoal da Deplan foi lá para poder recolher ele também, pegar ele lá, que o juiz, o pessoal lá, né, da Guarda do Serviço botou eles lá, e o camarada falando, rapaz, você quase morre porque você entrou aqui desse jeito, mas quando a gente foi entender a história, foi que os camaradas estavam já no encalço dele, né, para poder apontar com ele, e ele, para se safar, pulou pro lado do quartel, aí, meu amigo, ia assustar ele. No caso, era o que? Era vagabundo atrás dele, era? Era os camaradas que estavam atrás dele aí, uma onda. Na dúvida é melhor pular no quartel mesmo, né? Já teve a sorte dos caras pegar ele, né? Numa situação dessa aí, por pouco, ele também não ali, ele não tinha experiência de guarda nem nada. Essa foi na instrução que a gente teve, né? E graças a Deus ele ficou quietinho lá, não mexeu, o outro que pulou, o pessoal foi atrás dele lá e pegaram, aí resolveu. Isso foi uma situação. Pegasse um dedinho nervoso, ele tinha se lascado, né? Verdade, pois é verdade. Mas e aí, bora lá. Oi? Ribeiro, fosse um cara. Quem foi da primeira que deu uns disparos acidental? A gente já comentou aí já. O Silva Almeida. O Silva Almeida deu um disparo lá acidental. Olha, se é o Silva Almeida num serviço desse, hein? Ia dar uma rajada no cara. Ia dar uma rajada no camarada. O camarada hoje, só o osso. Ô, Vieira. O Silva Almeida disparou só em carregar o fuzil no PDA que teve lá. Ele conseguiu disparar o fuzil. Dizer que não botou o dedo no gatilho, não. O Michel da primeira vai vir aqui para contar essa história, que estavam os dois juntos no dia, né? Ali naquele posto da quadra. Não tem a quadra de futsal, parece, né? Do lado da enfermaria. Tinha uma quadra ali. Quadra de tênis. Aí ficava um na quina da quadra, né? Que era o posto da enfermaria. E ficava o outro na outra quina, que era quando reforçava. Aí o Silva Almeida era o reforço e o Michel era o que era o fixo da enfermaria, né? Foi quando deu o PDA, ele foi para lá. O Silva Almeida foi quando atirou lá, deu disparo acidental lá, capaz de matar, só que o fuzil estava apontado para cima, né?
Não sei não. Ali só tinha tamanho, o vô era um amendoim, só tinha casca, que nem diz. Ô, Michel, agora me diga lá. Essa época de recruta ainda. Um recruta que você lembra muito, que a gente pagou muito e que quase sempre ele também era lembrado. Eusébio, o que é que você tem para falar do Eusébio? Rapaz, o Eusébio é um camarada Diferenciado. diferenciado, né? O Eusébio, rapaz, ele tava Mas no você lembra aí de alguma resenha do Eusébio que ficou marcado, né? do Eusébio que até custou a ida dele lá pro rancho, né? Porque teve aquela seleção do rancho, tal, você faz o quê, tal. Eu, como já tinha já uma experiência já com pizzaria, já que eu trabalhava em pizzaria, aí o pessoal já me destacou lá para o rancho. E a gente tirava serviço lá na guarda, no caso eu tirava serviço na guarda, e depois cumpria o expediente lá no rancho. Aquele Exato. negócio, lavar panela, limpar chão, fazer faxina, essa situação, né? E o Eusébio, ele, como ele já estava lá no rancho, né? Ele já tirava o serviço lá pelo rancho, entendeu? Ele tirava o serviço lá pelo rancho e aconteceu uma situação, rapaz, que quando ele estava lá no rancho, o Sertão Anselmo botou a lixa lá do perto das coisas para ser feito e ele ficou responsável pela salada aí do sargento, entendeu? O Do sargento, Cassino do Subtenente Sargento. Cassino, subtenente sargento. E, rapaz, ele fez lá o procedimento lá dele, lá da salada, tal, tudinho, papapá, BBB, e quando chegou, tocou o rancho, o pessoal foi pro rancho, aí ele... O pessoal já começou a se servir, o sargento começou a se servir e tal, e na situação dessa aí, eu não lembro qual foi o sargento que pegou, mas quando o sargento deu aquela garfada federal no prato, aí foi bem em cima da largata. A largata estourou. Aí a situação toda. Aí, o que foi que fez? Aí quando foi responsável, Eusébio. Aí vem cá, Eusébio, pelo amor de Deus, não faça isso não. Aí o Eusébio ficou tirando serviço na guarda, né? Devido a isso aí, eu fui lá pro rancho para poder tirar o serviço do rancho. Aí o Eusébio uma figura, é uma figura tremenda. Tem que trazer ele aqui. Anda por onde ele, hein? Você tem contato com ele? Rapaz, o Eusébio não. De recruta, eu tenho aqui É com o David difícil. de recruta é poucos que a gente tem o contato aqui. O que eu tenho é o David Alexandre, né, que era do PO, tem o do Alexandre também, que hoje está no Ronda do Bairro, né? É poucos. O Santos Neto ainda consegui ver uma ou duas vezes. Santos Neto. Conta aí uma resenha do Santos Neto. Uma lembrança do Santos Neto na cozinha. Santos Neto tá ali outro camarada ali, porque a ignorância em pessoa é aquele homem ali. Meu Deus do céu. O Bruto era ele ali. O ogro era o verdadeiro Shrek, né? Isso. O bicho para trabalhar não tinha não, outro não, para ele não. Para trabalhar ele era desenrolado demais, lá naquele rancho. E teve um episódio lá, rapaz, que devido ao porte dele, né, e a brutalidade que ele uma vez lá no rancho apostou com o Clebson, o cabo Clebson, ele conseguiu abrir com dente um coco seco, daqueles cocos secos grandão que tem lá por trás do rancho. E o bicho era tão na brutalidade que o bicho pegou o coco e rasgou aqui no dente, e o sangue dando no meio da canela, e ele rasgando o dente aqui, deixou o coco seco de cascadas. Meu Deus, faça isso não, rapaz. E ele, bruto, nenhuma dessas aí, o Clebson tava mexendo com ele, né? A resenha ali e tal, aquela resenha toda lá do caserna. E ele ficou invocado aí com o Clebson nesse dia aí, ficou invocado. E quando ele tava fazendo lá as atividades lá do rancho lá, ele pegou uma faca e ele afiou a faca, afiou um lado, afiou o outro e ia pegar o Clebson e ia dar uma pregada nele, porque ele tava tirando muita loma com ele, tava naquela resenha toda com ele, né? E ele já tava já esquentando com o Clebson. Tava entrando na mente do Santos Neto. Na mente do Santos Neto. Era daquele camarada, rapaz, que você era só... Era o básico ele com o Santos Neto, entendeu? Mas aí esse negócio foi meio sério aí, o pessoal ficou sabendo lá do rancho lá, e quase ele pegava aí ele afiou, ele chegou a afiar, e eu olhei assim, perguntei o que ele tava fazendo, e ele disse que era para ele, pro Clebson.
Quase com Mas mas chegou a correr atrás, assim, para o pessoal separar, alguma coisa do tipo, não? Não, porque quando ele já estava começando já com essa situação, né? A gente já viu assim, Separatório. chegou nele lá e disse, olha, abre do oi que o menino quer te pegar na faca. Aí o Cléber também nesse dia não ficou mais, não tirou mais lama com ele. Uma pessoa ficou sabendo lá. E só no comando, só não chegou no comando porque o pessoal lá abafou, né? O pessoal do rancho lá não quis. Olha, eu lembro do Saturneto ali como recruta, eu lembro que o bicho era grandão, carcaçudo, mas o bicho era muito simples, né? E era um pouco até ingênuo. Cara ingênuo, você conversava com ele ali de boa, ele meio bobo, assim, chegava a ser bobo. Mas trabalhador era ele. Verdade. Trabalhador, o bicho não tinha preguiça, não. Eu vi aí. Quando era a gente recruta ali para fazer faxina, o bicho pegava estrovenga assim, às vezes até duas na mão. Essa situação ele era bruto. Verdadeiro mão de obra, ele, né? Ele veio da Barra de Santo Antônio, né? Se eu não me engano, família simples, de pescador e tudo. Aquele cara que, tipo, não teve muito conhecimento, né? Foi mais trabalho desde sempre, né? Acho que a vida dele foi trabalho, focado no trabalho braçal, sem muita informação. Por isso da ingenuidade dele, né? Não tinha malícia, porque era só trabalho, coitado. Né? Era verdade. E ele, assim, era muito emotivo, né? Muito emotivo. Então, esse negócio que o Michel falou aí, de o Clebson ficar tirando onda, perturbando o juiz dele, aí, bicho, pegando, por isso que chegou ao ponto dele amolar a faca, eu imagino ele amolando a faca e eu vou pegar o Cabo Clebson, eu vou pegar o Cabo Clebson. Assim mesmo, Horácio, assim mesmo. Essa deu situação aí, ele. O Cabo Clebson vai se ver comigo, eu vou enfiar essa faca dele. Olha, aquela situação aí do Bombril que foi encontrada aí no Feijão, essa situação foi com ele que aconteceu, porque quando a gente foi apurar, né, naquela situação do rancho, do serviço do outro dia e tal, porque o cozinheiro do dia passava o serviço pro outro já, o feijão pronto, o arroz pronto, entendeu? E nessa situação do arroz, porque lá na época, nossa época, eu não sei hoje, lá como é que tá, né? Mas na nossa época lá do rancho, a gente tinha área lá para lavar os utensílios, tinha área lá para cortar carne, tinha área lá para. Cada um tem sua área designada lá, né? E que a norma manda, né? E ele, nesse dia, foi cortar uma peça de charque onde se lava as panelas, né? Então, ali do jeito que ele cortou, tudinho ali cortando e só fez da caldeira lá. O sortudo achou aí esse pedaço de bombril aí. Foi uma situação ali inusitada ali naquele quartel ali que a gente já foi lá. Santo Neto foi o autor aí da situação aí. Caraca. Mas me diz uma coisa, vamos voltar um pouquinho mais no tempo para a gente saber aí, para você contar aí como foi o seu dia a dia de conscrito, internato, como você achou. O Igor fala muito aqui do rancho, né? Do bozó do rancho, ele tem um trauminha, né? Um trauminha, sei não, hein? Mas e aí, você sendo do rancho, você via lá todo o processo, era aquilo mesmo para a pessoa ter nojinho ou não? Ribeiro, a situação lá não, né? Até na nossa época lá, antes, que era o pessoal de 2001, né? O pessoal mais antigo, né? Aí também era mais ali na base da brutalidade, né? Ali não escolhi feijão, não tinha esse zelo, né? Que hoje em dia é diferente, né? Hoje a gente for lá no rancho lá, a situação tá totalmente diferente. Mas na nossa época lá, tava um negócio mais jeitoso, vou dizer assim, mais jeitoso, né? Mais organizado. Até tanto na área lá de manipulação lá dos alimentos, como na área da gente fazer a limpeza lá também, entendeu? E a situação das comidas lá também, que eu vi no podcast, aí, porque é diferente, que não sei o quê, bababá, mas é a verdade que lá no rancho a situação era o seguinte, o certo, para todos ali, o feijão era para todos ali, o arroz ali era para todos, tinha uma melhoradazinha ali, entendeu? Mas, assim,
O que mais mudava assim na situação da refeição lá, de cabo, soldado, sargento, era a parte uma salada, do acompanhamento, assim, salada, tem as carnes, sobremesa. os tipos, assim, entendeu? Principalmente os oficiais, sobremesa, e o nosso rebanho, né, era mais manjado, os deuses, né? Aquele pedaço de goiabada. E a situação é assim, isso a gente também, a melhorada também é pouco, não era essas coisas todas não, essa diferença não. É mais para os oficiais, né? Um pouco mais, né? Um pouquinho da regalia a mais. Né? Os oficiais é outro padrão, né? Na verdade, ali já tem um refrigerantezinho, aí também vem aquele sorvetezinho gelado, aí, entendeu? Já vem aquela sobremesazinha já diferente, já vem na taça, acompanhando direitinho. E, no caso assim, as carnes também, que eram dos tipos lá, para os oficiais, entendeu? E a gente não, é aquele bozó, o padrão, o frango à granada. Olha, eu não tenho o que reclamar, não. Não tenho o que reclamar, não. Eu comia, é que nem diz, o tempero da comida é a fome, né? Só chegava ali o rano, né? Depois de tanta relação. Na minha época também, Ribeiro, ali de recruta, quando eu ia ali pro rancho ali, era uma situação. Porque tinha uma azia braba danada ali. Que nem eu falei, na época, o pessoal do 2001 não tinha mais esse negócio de estar com mais, não. O pessoal de 2001 era boca pesada mesmo. sim, Botava lá, come, recruta, vai sim. embora. Ô, Michel, é mais ou menos por aí que o Ribeiro quer pegar. A gente como recruta, né? Você que foi do rancho, mas como recruta, comia ali a comida do rancho sem ter noção do preparo. A partir do momento que você entrou, aí já estava mudando, os recrutas que estavam entrando estavam pegando a instrução de quem estava saindo, né? E deu continuidade quando engajaram. É mais ou menos aí que o Ribeiro, eu acho que o Ribeiro queria pegar, né? É muito importante você passar essa visão. Você agora do rancho, é o nosso primeiro entrevistado aí do rancho, intendente aí. Então, é uma boa você falar sobre isso aí, né? Ah, quando eu comia, se tinha uma azia, tal, aí era diferente. Quando entrou, aí já foi uma mudança, né? Um processo de mudança, que realmente a galera 2001 estava dando baixa. Não, justamente, eu estou entendendo aí a colocação aí, é verdade, é verdade. A situação aí era praticamente isso, né? Assim, quando a gente já entrou, e o pessoal era uma forma que se produzia lá os alimentos, lá, tal, entendeu? E quando a gente teve já o entendimento lá da área lá da cozinha, da padaria, aí era o pessoal, era o Clebson, era o responsável lá, o Clebson, o Sargento Anselmo, tinha uma da enfermaria também, que era a responsável técnica lá, era uma capitã, uma tenente, e eu não tô lembrando uma galega que era ela. Eu não tô lembrando o nome dela, não. Eu lembro, só não lembro o nome dela. Não lembro dela. Então, ela passava as informações que ela sabia, né? As informações que ela sabia, aí o treinamento que a gente tinha. Porque a gente vai entrar ali com conhecimento, qual é o conhecimento que a gente tem quando a gente entra, quando é recruta, né? É o conhecimento que a gente já vem de fora. A gente não foi depois, com 2, 3 anos, que o pessoal lá do SESI vai lá e o pessoal lá do rancho mesmo escolhe o pessoal para poder se especializar, né, na situação lá, né? Concursos já, e para a gente pra servir até para o próprio quartel mesmo, para a gente lá mesmo, do batalhão. Agora me diz uma coisa. Você imaginou que você ia terminar prestando serviço lá no rancho, ou pensou que ia para a tropa, ia para a parte mais operacional? Você imaginou terminar lá no rancho, não? Ribeiro, quando eu entrei, eu pensava que eu só ia servir, né? Eu só queria servir, só entrar no exército só para servir. E foi se passando e as coisas foram acontecendo, né? Na verdade, foi acontecendo. Eu, como tinha já, como eu expliquei, tinha uma experiência lá no pizzaria já, e o pessoal já me botou lá no rancho, né? E
vai passando um ano, passa ano e ano, e a gente vai começando, na verdade, eu gostava de trabalhar lá no rancho, né? Eu tinha o prazer lá de trabalhar no rancho, na verdade. E eu nunca me via não, na tropa, não. Nunca me via na tropa, não. Na tropa eu não... O bom é que você se identificou ali no serviço, né? Que nem a gente estava falando no podcast passado, é sobre isso. Que, tipo, às vezes as pessoas não querem entrar, não querem servir, porque tem pessoas que não têm aquele instinto operacional. Mas tem outras áreas dentro do exército, como da enfermaria, como no rancho, na garagem. Tem espaço para todo mundo, né? Aí a gente foca muito no operacional e termina esquecendo das diversas áreas que tem nas forças, né? Justamente. E a área para mim, pelo menos para mim, eu me identifiquei lá no rancho, porque até então, que quase todas as funções lá do rancho eu ocupei, eu fiz lá no rancho, e fui padeiro, fiquei lá na cozinheiro, e depois fiquei lá de graduado lá de serviço lá do rancho, quando tinha festas, eventos, e o pessoal escalava a gente. A gente pode ir, não, mas é vocês mesmo. Era querendo ou não, era a gente. A situação era essa aí. Era voluntário, não, né? Tem que ir Não. e acabou, né? É vocês mesmo aí. E essa foto aí? Essas fotos aqui eu creio que essa foto aqui tirou lá quando ele foi pro CFC, lá em Recife. Não foi isso aí, Moraes? A gente tava lá no CFC mesmo. Lá, quando a gente foi 14 Belog. 14 Belog. Essa foto. O Nazário, ele até. Essa foto aí foi os guerreiros que passam mal bocado ali, não foi? Foi jogado por um lado, jogado por outro. Foi esses guerreiros tudinho aí e alguém se livrou. Com essa situação mesmo, essa situação aí que a gente foi designado para fazer o curso lá no Recife, e lá que nem o nosso amigo aí, Nazário, ele contou aí a resenha que foi nesse dia aí, que o comandante lá não queria a gente lá e anda botando cada um para um lado lá, a gente foi pro 71, ele foi lá para Petrolina lá, 72, e foi um dia, esse dia aí foi... Ficou lá no Hospital do Exército, foi, Moraes? Jogado lá. Essa foto aí é uma lembrança, tipo, foi a despedida quando a gente foi separado. O pessoal, quem que tá nessa foto aí? Na quem foto, que tá nessa foto? Em pé, da esquerda para a direita, tá eu, Moraes, Miserane, Michel, Patrick. Agachado, da esquerda para a direita tá o... Esqueci o nome dele agora, ele era do rancho. Araújo, Silva Souza, Nazário e o Lopes. O recruta, dessa época aí, o recruta era só o Araújo e o Lopes. Era, 2008, essa foto é 2008. E aí, Ribeiro, essa foto foi a despedida porque Nazário e o Patrick foi se juntar com o Bruno Henrique e com o Portela e foram-se embora pro 72. Eles estavam no quarto Becon, o Bruno Henrique e o Portela, e quem se juntou conosco foi o Thiago Mendes e o Costa Silva. Era da segunda, ele era armeiro. É 2007, agora eu lembrei, falhou agora o nome de guerra. Da segunda. É verdade. Ele chegou a receber a promoção do lugar, se não me engano, do Cabo Armando. Era armeiro da nossa turma, 2007. Agora esqueci, falhou a memória o nome. Mas olha, foi uma onda que essa turma aí... Era o Moreninho, não? O Moreninho? Não. Era o Thiago Mendes era o recruta. 2008, da CCAP. E o soldado NB da segunda... Eu não tô lembrando agora. J. Costa. Ele tem uma foto aí que ele tá no curso aí, na formação aí. Tá.
Ô, Ribeiro, foi uma resenha aí que, quando separou aí o pessoal de saúde, se juntou com o pessoal de Com, que estava no quarto B Com, e foi pro 72, Petrolina, e aí pegou os guerreiros da reserva de armamento que estava no parque de manutenção e juntou com a gente no 14. Daí, arrumamos as trouxas, a gente foi pegar uma carona com a viatura que ia deixar uns baixados no HGR, no Hospital do Recife. Hospital do Exército. Aí a gente foi pegar uma carona. Quando chegou lá, a viatura, não sei o que, aí tem um sargento da garagem, tinha um motorista aí. Vocês aí do 71, alguém foi avisar a gente, o pessoal do 71 tá aí, a carona de vocês chegou. Os caras nem sabiam que a gente ia voltar com eles. E a gente foi na Marruá. Foi. Vocês tiveram foi sorte, viu? Sorte da porra. A gente passou o dia todo e tá vindo uma viatura aí do 71, deixar uns baixados, então vocês já vão com eles. Verdade. E os caras, os graduados, né, o motorista e o graduado, nem sabia que ia levar a gente. Quando chegou lá para deixar os baixados, já iam voltar. Tem uns guerreirinhos aí para vocês levarem. Esse curso foi meio de bolo porque a turma só fez jogar. Vai-te embora e se vira. Vai lá e se vira no curso e depois tu volta. É praticamente isso aí. E quando a gente chegou lá já no 71, já foi descendo da viatura, né, aquela mesma pressão, aquela zoada, aquela perreio, e agora cautelar isso, cautelar aquilo, cola com o xerife ali, que o xerife vai lá, botar você lá na subintendência, e vai cautelar isso, tá, mano. E o curso já tava rolando, a gente chegou já no curso lá, hein, Moraes? Pelo que vocês contaram, foi um zaralho do caralho, velho. Em tudo, nada se encaixou por acaso, né? Tipo, não teve um cronograma. O cronograma, quem inventou foi Deus pra vocês, né? Tipo, apareceu a viatura pra levar vocês, foi sorte. A sorte que tava com um trocadozinho, né? Pra comprar passagem, os caras que comprou passagem pra ir de ônibus. Foi uma aventura esse curso. E fora a relação, né, Moraes, que não estava prevista nessa relação aí. Não tava. A nossa previsão era baseada nas histórias dos antigos, que já tinham feito curso em Recife. Ou seja, na nossa mente a gente ia passar férias. Verdade. E aí, olha, que as coisas a gente vai conversando, vai batendo esse papo, o podcast é bom para isso, como o nosso amigo Igor fala, né? O HD vai apagando algumas coisas e no bate-papo vai reativando a memória. Então, eu lembro que os guerreiros do parque, que eram os armeiros, Tiago Mendes e o J. Costa, eles até foram antes, um dia eu acho antes. Eu não lembro como eles conseguiram ir, mas a gente foi de carona, de Marruá. Foi uma aventura, foi uma resenha. Mas no caso deles, eles foram porque o curso deles ia sei lá, e vocês foram depois sem saber que ia pra lá, ou eles se aventuraram e deixaram vocês pra trás? Que porra foi essa aí? Não, é porque quando a informação chegou neles, eles estavam no parque de manutenção. Parque 7 de manutenção. Lá em Recife também, só que em outro bairro de Casa Forte. A gente tava no bairro de chegou primeiro. Entendi. Agora, no caso, separaram vocês, aí a informação chegou para eles primeiro, ele não sabia que vocês iriam também, se encontraram lá, no caso, né? Oxi, aí, quando chegou lá, era o J. Costa. O J. Costa era o quê? Se eu não me engano, era o 33 no curso de cabo e o Tiago Mendes era o 34. Alguma coisa assim. Eu era 35, 34 e 35, alguma coisa assim. Quando a gente chegou, mesmo a gente tinha os guerreirinhos mais antigos que o Tiago Mendes, que era recruta, ficou mais moderno que ele, porque o curso era tudo de bolo, a informação era tudo de bolo, só chegou assim, pegaram o gorro, o capitão chegou assim. O prêmio acabou-se. O capitão pegou o gorro ali com a numeração e diz: você é o 40, você é o 37, que era o Araújo, recruta. Você é o 38, que era o Lopes, recruta. Você é o 39,
que era o Silva Souza. Você é o 40, que é o Michel. Não, o 40 era o Bicerani. Aí o 41, Michel. E eu, o 42. E pronto. E agora, entra junto com o Bandão. Olha, é muita lembrança, é muita lembrança. A memória vai ativando, vai ativando. Sonha, nesse dia sonha. Ei, mas a gente vai conversando aqui que nem quando me entrevistaram, o cara dá um branco e no outro dia, depois, tu vai ver, Michel, amanhã, tu vai relembrando as coisas. Eita, pô, esqueci de falar isso, esqueci de falar aqui. Mas isso é bom para o próximo podcast aí que já tem mais assunto, né? Sim. Eu mesmo no outro dia fiquei pensando, eu digo, pô, por que eu não falei disso? Por que eu não falei no dia que eu cheguei bêbado? Porque eu esqueci dessa missão aqui. E o cara vai dando um start na mente do cara. Uma alteraçãozinha dessa aí teve várias lá com a turma lá, várias alteraçõezinhas dessa aí também. Tanto lá no rancho como lá nas festas lá, Moraes, lá naquelas festas lá da sua formatura que tinha lá na terceira companhia. Que até então nunca vi outra formatura fora aquela lá, que da nossa época, nem naquela com banda e bebida lá eu nunca vi não a situação daquela ali, não. Quer dizer que foi só no nosso ano, aquela festa lá que teve a banda de forró? Banda de forró, aquelas bebidas e aquela turma todinha lá, e assim, ó, é no soldo, tudo é pro soldo. Aí... Ali foi. Comprava aquelas fichinhas pra comprar cerveja, né? Isso, Ribeiro, aquelas fichinhas mesmo, isso aí. Eu tomei bastante Brahma. Eu sempre falo aqui, né, que quando o nosso podcast estiver estourado aí, Brasil afora, né, ô Brahma, tô aqui, viu? Pode nos patrocinar. Sempre a gente tá lembrando da Brahma aqui naquele dia daquela festa lá, que foi top. Agora me diz uma coisa. Quem é esse combatente aí? Rapaz, esse combatente aí, esse aí, você já foi lá em Garanhuns, né? Esse daí já foi lá no 71 já. É o aluno 41. Aluno 41, lá no 71. Tudo o cinto suspensório tá ali, tá atrapalhando, né? Mas deve ser aquele sotaque do CFC. Do CFC. É o CFC. O sotaque amarelinho. Isso. Vê só, o sotaque, olha, amarelo, que é CFC de infantaria. O CFC em Recife, quando a gente chegou lá, que foi arrumar a camisa, que foi arrumar aluno, era emborrachado, camuflado. Chegou lá, oxe, a primeira coisa, vocês vêm de onde? De Maceió, só que a gente passou em Recife. Que é isso aqui na gandola? Esse sotaque? Isso aqui não serve aqui não, guerreiro. Moraes, se você lembra aí nessa situação lá também, nessa situação de Recife aí, e a gente saiu para comer, não sei, foi um lanche que a gente foi fazer, estava aguardando o curso, estava aguardando a situação do curso, como que ia ser. E nessa aí o pessoal lá, o Max, o Misterani tomou um negocinho a mais, e quando ele chegou lá, estava alterado, aí o recruta, que estava lá de plantão... Ele contou, essa resenha no podcast. Ele contou. Lançar o camarada, o cara já chegou alterado, na casa dos outros, e já cheio de autoridade. E quando chegou lá, ele já queria lançar o guerreiro, não tinha papel na hora, queria pegar o lençol do guerreiro para lançar o guerreiro, disse, eu vou lhe dar vou lançar você lá no seu lençol com ele, com o cabo de sapato. Que negócio é esse, bicho? Moraes. O recruta... Queria dar uma parte no camarada no lençol, bicho. O recruta perdeu a luz. Cheio de queria dar uma parte do camarada no lençol. Só podia essas coisas, só podia vir dele mesmo. Não. Aloprado, Vicerane. Poxa. Tem história pra contar. Eu só lembro do podcast que ele falou um negócio aí, escorregou e fez. Lá ele. Eita, que eu repeti umas 10 vezes. Como foi? Qual
que nasce torto, não sei o quê. Pau que nasce torto, entra torto. Lá ele. Vai ele, quando a ficha cair, ninguém sai. Eita, resenha. E vamos aqui pra essa agora. E esses camaradas aí? Olha aí, 38, 41 e 42. Esse é o Lopes aí que era... Lopes. Ele era o recruta, né, que tava com a gente na época. Isso, Lopes. Hoje eu tenho um contato com ele aí, tem um telefone dele, tem um zap, a gente conversa. E tá o Moraes aí, é na pose. Tudo fininho, né? Aí é uma fase boa. Tudo fininho. Oxe. Não, e o pior que no exército eu entrei gordinho. E aí vem aquela correria de internato, né? Aqueles primeiros meses, campo, perdi muito peso. Mas quando aí fui pro CFC, eu já tinha recuperado um peso de novo. Tava na garagem, tava mais tranquilo. Oxe, cheguei em Garanhuns, meu amigo, já tava começando a perder peso de novo. Era muita correria. Mas aí a correria era demais aí. E dá pra notar também aí. Moraes, ele perdeu um pouquinho de peso aí nessa fase aí, Moraes. Foi 3 meses lá, não foi? Foi 2 meses e meio. 2,5, né? Bom, essa fase aí, ida e vinda, ele vinha uma vez ou outra aí pra casa, aos finais de semana, quando dava, né? Ou é doido. Uma situação pra vir aí, mas é uma fase boa aí, essa fase aí. Esse CFC de vocês, de fato, ficou pra história. O CFCzinho abençoado foi esse, pô. Esse aí. Diferenciado. Agora, pra você ver como são as coisas, né? No começo, o Michel falou que o pai dele, né, era militar da PM, tudo, mas serviu o EB e serviu no 71. E onde ele foi fazer o CFC? Dessa aí mesmo, quando ele ficou sabendo até na notícia, né? Ele ficou sabendo aí, disse, mestre, eu vou, a gente vai ser transferido aí para outro batalhão, aí você vai para qual batalhão, tal, aí eu disse, vamos pro 71, aí ele ficou animado, rapaz, se animou, e quando ele chegou lá, o curso foi da companhia que ele foi, que foi da segunda companhia. Segunda companhia, vanguardeira. Segunda companhia, isso eu creio que seja, Deus, né, que bota esse destino assim, pra gente... porque para seguir os passos aí que o meu velho pai ele teve aí e caminhou. Aluno 41, caçador não, Agreste, é verdade. Agreste, ei, a gente pagava só por falar caçador, Ribeiro. Era verdade. O pessoal da Maresia, Moraes? O pessoal aí da Maresia, tal. O pessoal de Maceió aí, da Maresia, já tá com o joelho enferrujado. Rapaz, é inevitável, né, a gente falar o caçador no final, né? É que nem o brado do batalhão, né? Quando todo mundo falava como era pátria, todo mundo Brasil. Aí os outros batalhões só falavam Brasil. E aí a gente gritava o caçador, né? Todo mundo ficava. De onde são esses doidos, né? Que tem um brado a mais, né? A gente pagava, Ribeiro. Eu lembro que a gente foi pra marcha pro combate, né? Que tinha a galera da 7ª região todinha, né? Aí quando deu o brado, só o 59 bradou o caçador. E depois chegava pra ver as cabecinhas querendo saber qual era o batalhão que tinha bradado, né? Mas era a gente, né? Era diferente, era inusitado. Foi a gente como recruta e foi passando anos, né? E o brado se mantendo. Então, pronto, o exemplo, a gente Garanhuns, pô, a gente pagava por bradar caçador. Então, me lembrei de uma coisa agora. Não sei se vocês estavam lá ainda, não me recordo qual foi o tempo desse coronel que passou lá, que tirou o brado do caçador e botou não sei o que do Marachá, e vocês chegaram a pegar isso, não? No caso lá do 59? Sim, foi pouco tempo aí, foi um coronel que passou, que passou um tempo, se eu não me engano, sem o brado
o Brado Caçador, ele botou, esqueci o nomezinho, não sei o que, dos Marachás, Terra dos Marachás, alguma coisa. O cara chegar da casa do caralho e querer mudar a casa dos outros é foda, né, pô? Não, cara, não, quando comentaram assim, eu fiquei puto. Digo, porra, velho, o cara vem inventar moda aqui. Terra dos Marachás. Beleza, Terra dos Marachás, mas o batalhão tem uma história, porra. Quer refazer a história do batalhão? Onde é que já se viu? Já deve ser algum major, não, já ele era tenente coronel, já deve estar como o general. Vamos chamar ele aqui pro podcast pra gente questionar o guerreiro aqui. Ô, guerreiro, tá maluco, guerreiro? Não, guerreiro, chega na casa dos outros, quer trocar o nome de tudo, tá ficando maluco, é general. Ô, Michel, eu acho que tem outra foto aí do CFC ainda. O Ribeiro deve estar procurando aí. Eu acho que tinha mais uma foto do CFC que estamos reunidos ali com o capitão do curso. Aquilo ali foi quando terminou, né? Foi, isso mesmo. Essa aí foi quando terminou e foi pegar ali o diploma, eu creio que foi quando foi pegar o diploma aí, não, Moraes, aí que ele... Como era o nome do capitão, rapaz, que eu esqueci agora? Também não me recordo. Caramba, eu esqueci o nome do capitão, velho, do curso. Eu sei que... Olha, daí ainda teve um desistente que foi o Araújo. O Araújo não aguentou, não. E o Silva Souza, né? O Araújo e o Silva Souza também. Teve aquele episódio dele lá que um antigão lá fazia parte do curso lá também, de instrução. E naquele aperto psicológico lá nele, chegou próximo dele assim, deu um chute, né? Aquela situação lá que a gente saiu de forma já e já foi já pra cima dele, e aí causou aquela situação lá dele, que ele foi até afastado aí da equipe de instrução aí devido a esse foi. Essa alopração. Foi essa alteração aí. Que até mas tu vai chamar, teve um acerto lá, alguma coisa assim que controlaram o Silva Souza, que ele ficou realmente bem nervoso. Porque ele queria largar o curso, né? Ele queria largar o curso. E aí falaram, não vai desligar porque realmente assim, o cara agiu, né? Errado. Tava fazendo parte da equipe de instrução, mas o cara chegou a dar um chute assim no pé do Silva Souza. O Silva Souza foi lá e reclamou. E foi bom que ficou só na reclamação, porque o Silva Souza tava com o fuzil na mão, ia dar uma coronhada. Por pouco não dá uma coronhada no guerreiro lá. Verdade. Mas teve realmente um desistente aí, foi o Araújo. E todos que foram para Garanhuns, teve um que desistiu. Verdade. Isso que eu ia perguntar, se tinham desistido algum aqui de Alagoas. Teve. Soldado Araújo pegou o Real Alagoas e voltou para Maceió. Mas por quê? Não aguentou não o Rojão? Como foi? O psicológico, ele ralação e pagação, e aí ele disse, não, pra estar assim eu não quero não, Deus. Me passaram outra coisa, mas o pior é assim, que ele como era recruta, Ribeiro, era o ano de recruta, eu acho que tinha assim, o psicológico era menos preparado. Né? Tem isso. A parte boa do cara fazer o CFC recruta, o cara tem mais chance de receber uma promoção mais rápido, o cara, né? A evolução é rápida, mas o psicológico tem que estar preparado para isso, pro bom e pro ruim. Então, ele ralou o período básico e já emendou no CFC, e foi um CFC diferente. É verdade. Então, o psicológico dele, o psicológico dele não estava preparado para isso. A gente lamentou, a gente falou muito com ele, não foi, Michel? A gente falou no alojamento lá, não vai embora não, pô. Ele, o quê? Eu vou embora agora. Se alguém tentar me segurar, eu dou uma de doido aqui. Oxe, eu vi ele aperreado, o Araújo. Ele chegou a engajar, não? Não, chegou não. E no caso ele também estava concorrendo à vaga lá do rancho, né?
O Araújo estava concorrendo uma vaga lá para engajar, na época aí foi 2008, já, e ele estava concorrendo uma vaga para engajar, né? Eu, do Rancho, o Silva Souza, Lopes. NB, né? O Lopes não, o Lopes era recruta. Lopes é recruta. O Lopes era recruta, o recruta era ele e o Araújo, que foi o curso lá do Os dois Rancho. que tiveram oportunidade para fazer Isso. o CFC Isso. e já era meio que certo engajar. Era vaga certa ali, né? Mas ele desistiu, Aí né? terminou queimando ele. Ele se queimou. E o Lopes até então, até saiu cabo. O Lopes até saiu cabo na minha frente. Ele saiu cabo e ele ficou, e ele foi embora, né? Devido aí essa desistência dele aí do CFC. O cara teve uma oportunidade, né? Mas não teve psicológico para aguentar o tranco, né? Exato. Já no nosso ano, a gente não teve a oportunidade de fazer o CFC, né? Não teve, em 2007. 2007 só quem fez CFC foi só os antigos. Os recém-engajados. Quando eu engajei no outro ano, lá no... Não, teve não, pô. Não, CFC, mas eu digo teve assim fora. que... Então, fora, só de QM, só de infantaria não teve. Aí só das QMs. Eram os recém-engajados, a turma, ou seja, a turma de 2006. Que eu lembro até... A turma de 2006 fez o curso lá, foi o Pedro, que saiu sargento também, e o João Carlos, que saiu sargento, que era do Rancho. É verdade. Eu lembro, teve uns carinha que... Não, mas aí já foi o CFC. Não, CFST, né? Que foi pra sargento. Não, mas é porque o Michel lembrou, porque depois de cabo, esses mesmos se tornaram sargento. Sargento, isso, justamente. Já, no caso, foi 2007, né? Que eles foram fazer o curso. Isso, fizeram em 2006 o de cabo, ou em 2007 o de cabo, eles eram da turma de 2006, fizeram em 2007 o de cabo. Isso, justamente. E em 2008, o Michel foi fazer o CFC, eles já estavam fazendo o CFST. Isso, verdade, isso mesmo, isso aí. Foi isso aí. Foi mais ou menos como o pessoal da garagem. Verdade. Aí dá um recadinho aqui pra galera, né? Para seguir o canal, para se inscrever, para compartilhar aí com as outras turmas aí de vocês, seja aquela turma antigona, aquela turma moderna, vai lá, segue a gente no canal, no Fala Recruta, o Instagram também, @FalaRecruta, compartilha, chama a galera para vir seguir nosso canal, para dar aquela forçazinha. E aquilo, né? Se você tem história para contar, se você foi recruta, alô, negão, já entre em contato com a gente lá no Instagram, chama lá que a gente conversa, agenda aí nosso horáriozinho aí, marca aí uma data que dê para todo mundo estar gravando com você, para a gente ouvir sua história, sua relação, suas resenhas, seus choros, suas lamentações. E o Fala Recruta é isso aí. É para ouvir de tudo. Saber aí o que você fez, deixou de fazer, se aloprou, se foi padrão, se foi operacional, se não foi. O que importa aqui é a gente saber e conhecer sua história também, né? Assim como já passei aqui como entrevistado, Moraes também, agora o Michel, né? A gente contando um pouco da nossa vivência. Nossa história vai estar aí na internet para os curiosões, né? Para os nossos filhos, futuramente netos, né? Para ficar aí gravado aí para a eternidade, né? O que se passou no ano, a partir do ano de 2007, né, no nosso caso. E é isso aí. Curte, compartilha. E é essa porra aí, negão. Nada mudou. E vamos tocar o barco, não é isso aí? Agora me conta aqui, ó. Quem é essa galera que tá aqui? Rapaz, essa turma aí é a turma que iniciou o curso lá, né? O curso de cabo lá em Garanhuns. Até o brasão lá do batalhão do Arco Coelho, né, Moraes? Sim. É isso aí. É a turma aí do curso aí que... Eu acho que poucos aí desistiram um pouco já aí do curso da Foi poucos. De Maceió foi só o Araújo, e de Garanhuns eu lembro de... Não lembro nem de quem foi, porque foi logo no início, um ou outro desistiu, mas foi poucos. Eram o quê? Eram 42? Eu cheguei, né, a receber o último gorro, eram 42, eu acho que terminaram aí
39, 38, 40. Não lembro ao certo. Mas aí eu tô quase todos aí nessa foto. Eu não. Passa muito rápido e você rala. Com alguns a gente até fez amizade, troca ali um Instagram e tal, tem um contato. O pessoal segue lá o Fala Recruta, o pessoal comenta. Tem alguém aí já metendo comentário. Eu lembro do 41, eu lembro do 42. Os caras ficam aí dizendo, eu assisti lá o podcast, pô, muita lembrança. Aí agora, lembrar de quem desistiu. Lembrar de quem desistiu assim é difícil. Já dá um convite aí, Moraes, pra ele, já chama eles pra cá. Não, vamos ver sim, vamos acertar com essa galera. Vamos acertar que é pra eles escutarem a versão deles, né? Como recruta, como alunos do curso em Garanhuns e que chegaram a conviver conosco. Como foi essa resenha? Assistir, não sei o que, vem pra cá também pra contar a história de vocês, a vivência de vocês no curso, no batalhão de vocês, né? O nosso batalhão aqui é totalmente diferente do de vocês, né? A vivência de vocês aí é totalmente diferente da nossa aqui na cidade. Esses batalhões mais afastados, a pegada é diferente, é mais ralado. Vamos, como é que diz? Vamos seguir aí, como o Ribeiro falou, né? Vai lá no Instagram, Fala Recruta, deixa a mensagem lá. E o Michel teve um probleminha aqui, mas já tá voltando já. Que é normal aí, né? Lembrando aí, né? Pra quem tá com saudade do Igor, o Igor tá se recuperando. Pagou aí a missão aqui pra gente, tá nessa aí. Dué também, tá meio... A gripe tá com a porra aí, pegando todo mundo, pelo amor de Deus, né? O Dué vamos falou cuidar aí, galera, vamos... O Dué falou do... Como é que se diz? Pegou a virose aí, tá meio derrubado. Não tá participando assim diretamente, mas tá acompanhando, que eu tô ligado. Dué e o Igor estão acompanhando. Os cabas não perdem, não. Deixa só o Michel se organizar ali, né? Mas é bom lembrar, mandar um abraço aí pros nossos parceiros aí. Dá um abraço aí pra... Daqui a pouco ele dá um oi aí pra retornar os problemas técnicos, internet. O Boco Moraes, pra quem não sabe, tá em Portugal, né? A internet dele aí tá todo vapor. Tá boa. Ainda bem que tá boa. Estamos segurando aí. Essa turma aí, ó, que já apareceu, né? Possivelmente pode aparecer novamente, porque história temos para contar muitas. Seja quem serviu só um ano, quem engajou, quem recebeu promoção, tem muita história aí para contar. E também vai ter aí o pessoal mais antigo, né? Quem foi antes da gente. Vamos organizando aí, vai aparecer aí a turma que conviveu conosco e era mais antigo, como foi o caso do Cabo Zélio, o Grande Zélio, né? Zélio. Fez parte aí do nosso podcast. Você que está chegando aí, que assistiu só um episódio, esse episódio aqui é o 11º episódio, então quer dizer que já tiveram 10 episódios, vai lá, assiste, né, vai ver as histórias dos outros guerreiros que passaram por aqui, as resenhas, eu vou repetindo as histórias, né, vou escutando novamente, é bom, o cara tá relembrando, revivendo esses momentos, e estou deixando aqui já o convite para o Luiz Antônio, quero saber qual o ano que ele serviu, é um convidado ilustre aí que está para vir. História, me falaram que ele tem, não são poucas não, foram 10 anos. 10 anos minha caserna, quase se efetiva, por, não sei se sorte ou azar do destino, ele não seguiu por conta do governo, né, que ele bateu na trave e não continuou, né?
Ele vai vir aqui contar a história dele, explicar o porquê. Mas, pelo que me contaram aqui, diz que tem história e não é pouca, não. Quando para conversar com ele, se deixar, esquece de fazer as coisas para ouvir as histórias das vivências dele na caserna. E é isso aí. Lembrando que não é só 2007 que participa, não, velho. As portas estão abertas para 2008, para 90, para guerreiro que serviu na FAB. Nada mudou. É isso aí, é importante dizer, né? Foi recruta, né? E um cara de outras forças, né? Dentro da esfera das Forças Armadas, tanto como, né, na Polícia Militar, bombeiro, né? Vamos ter convidados aí de outras forças, né? Aguarde que o podcast está só começando. A engrenagem está começando a rodar agora. Daqui a pouco vai ter mais gente. Tem guerreiro, né? Tem guerreiro aí que passou pelo EB, né? Como recruta. Hoje está na polícia, está no bombeiro, policial penal. E todo mundo aqui, a gente quer ouvir todo mundo, como foi essa migração, né? Como é ser recruta na PM, depois que foi recruta nas Forças Armadas, se a pegada é outra, se é diferente, se passam mais a mão, se é mais prática, se é mais teoria. E isso aí a gente vai vivendo no dia a dia. As portas estão sempre abertas aqui. Né? O Ribeiro falou aí, inclusive, né? Nós temos um parceiro 2007, né? Logo mais ele também vai estar por aqui, deixando aí os comentários dele, a versão dele. E o parceiro passou só um ano de recruta, depois foi lá, era um sonho, correu atrás, se tornou sargento de carreira, né? Sargento Francisco. Estamos aguardando ele aí, a gente vai se organizar para que ele também venha fazer parte do podcast. E tem outros parceiros que foram, como o Ribeiro já falou, se tornaram policiais militares, se tornaram bombeiros, né? Se viram em outras forças, né? É uma honra para a gente ter eles aqui conosco. Michel está voltando. Michel está aqui. Michel voltar aí. Lembrando do Francisco, né? Francisco 2007 aí tá nas correrias, ainda não deu tempo de vir aqui participar do podcast, mas vai participar, vai contar como recruta aqui no 59 e como recruta lá na ESA, né? No curso de formação dele de sargento. Já chegou bisurado, né? O bom que pegou um anozinho aqui que ele ralou um pouquinho, já chegou com a carcaça já calejada, né? Na ESA, com certeza botou todo mundo ali no bolso daqueles alunos, eu tenho certeza disso. Ele vai contar. Eu já ouvi ele falar, eu acho que foi no grupo do WhatsApp, ele comentou que ele, quando começou a servir como sargento de carreira, a nossa turma de 2007 era lembrada até por outros. Poxa, tu serviu no 59? Que ano? 2007? 2007 tem uma turma lá que fez isso, fez aquilo. Em outros batalhões a gente era lembrado. Em 2007 ficou bastante conhecido. E olha que ficou conhecido pelas flexões lá, né? Na Fernandes Lima. O recruta, né? No caso do meu pelotão, né? Da primeira companhia, a gente ganhou o curso lá de Ordem Unida, né? Treinou que só a porra, pense. O Tenente Veríssimo pegava a gente ia dormir lá para as 10 horas da noite, treinando lá a Ordem Unida até o talo. Até o talo. Aí por isso que ganhou, né? É que nem diz, tudo você tem que ter, como é que diz? Tem que ter resiliência naquilo que você vai fazer, né? Correr atrás, né? O Tenente Veríssimo queria ganhar, junto com o pelotão ali, botou a gente para lá, treinou, foi até o talo e a gente arrastou lá o troféu, ficou, acho que em terceiro lugar da brigada, se eu não me engano, em primeiro lugar no 59, né? Aí a gente recruta, foi a maior onda, né? A gente ganhou até dos NB, né? A gente sabe que os NB também já estavam de saco cheio ali, né? Ia estar lá treinando. A gente até o talo lá à noite,
Acabou, velho. Todo mundo foi embora, só tá o nosso pelotão aqui ralando aqui. Meia volta vou ver, direita vou ver, apresentar a arma. E foi uma satisfação ganhar. Com certeza tá lá no terceiro pelotão lá, o troféu da gente aí. Você aí que passou pela primeira, que viu o troféu aí de Ordem Unida, foi 2007, viu? Com certeza tá lá cravado, né? Que foi 2007 que ganhou. Vamos botar o Guerreiro aqui, o Guerreiro voltou. O Guerreiro tá de volta. Deu Boa. uma quedazinha de energia aqui, mas conseguimos. Deixa eu dar uma ajustada aqui melhor. Restabelecer aí, ligou o gerador, né? Isso. Já volta na pegada aqui. Que história foi essa aí, da Silva, hein? Rapaz, essa foi uma situação aí. O da Silva na época era recruta, né? Ele era recruta e eu não sei como ele passou na seleção ali, psicológica do quartel, né? Porque, Ele era de que ano? rapaz, eu não me recordo o ano, mas eu acho que era 2009? nada. Não? Ele era 2012. Ele era da segunda companhia, ele era. Ó, eu dei baixo em 2012. Eu acho que ele 2012. era 2010, então, deve ser. Tu tava lá, Eu dei, Moraes? eu dei baixo em 2012, e então ou ele era 2010 ou 2011. É que eu ainda tava por lá quando eu escutei essa história aí. A situação dele lá no batalhão foi o seguinte: lá ele fumava muito, né? Fumava bastante ele. Nesse dia que ele chegou um pouco perturbado, lá no expediente, ele trabalhava comigo lá na padaria, que na época eu estava na padaria. Eu não era promovido, eu era soldado, já antigo, né? E ele foi lá para me auxiliar lá na padaria, né? E ele chegou lá de manhã, assim quando ele chegou de manhã, um dia antes de manhã, ele me chamou, disse, ô Michel, vem cá, eu disse, e aí? Ele na verdade estava passando pano lá na parte da padaria, lá, com a camisa que tinha o nome dele, né? E sempre tinha lá, a gente pegava lá da CTação, uma toalha velha, tal, para passar pano, assim, aí o pessoal ficou tirando chacota, né? Ah, não sei o que, isso é doido, isso é doido. Ele fumava 2 carteiras de cigarro rapidinho, 2 carteiras de cigarro. Era Aí nervoso. era meio aperreado, ele já era meio aperreado já. Era o Carlos Silva, o nome dele. Carlos Silva. E ele, quando ele chegou lá no rancho, ele me pediu uma caneta de manhã. Isso aí. Me pediu uma caneta, um papel. Eu disse, pra que tu quer papel e caneta, bicho? Não, eu quero escrever um negócio aqui e tal. E o sargento lá, e diante lá do rancho, era o. Hoje ele se não me engano, ele é tenente. Ele é tenente ou é subtenente. É o Malu. Tá lembrado, Moraes, dele? O seu animal, chamava assim. Eita. Caramba, agora. Tá, E agora pra bom. lembrar disso? Eu vou lembrar do nome dele aqui. Aí, nisso, ele pegou uma caneta, o papel e começou a fazer um texto, né? Escrevia ali o texto. Messias? Não Messias não. É Antigão, Antigão. Caramba. Maluco, Aí ele do escrevendo. rancho? Não Sim, do lembrava. rancho. Ele é de aprisionamento, né? É. É um baixinho, rapaz. Ele, de lá do Porto de Pedra. Caramba. Eu vou, Agora eu não tô lembrando. vou lembrar. Aí ele escrevendo a despedida, fez uma carta mesmo, uma despedida. Lá e comecei a fazer as atividades aqui lá na padaria. E o chapéu, cadê o Carlos Silva? E procurando, e aí eu dei uma olhadinha assim por cima, aqui lá no rancho, na parte de lá por trás da padaria, né? A gente tem uma janela que vê o PO e tem outra janela assim de frente que a gente vê o solário. Na época estava assim. Aí eu olhei assim pela janela, ele estava cabisbaixo lá no solário lá do rancho, uma faca do lado e as mensagens que ele já tinha deixado já numa carteira de cigarro. Sargento André. Sargento André. Hoje parece que ele é subtenente, André, ou é tenente, é um negócio assim. Aí, nisso, ele desceu, aí eu comecei a olhar aqui,
chamei, né? Eu chamei o João Carlos, que era sargento na época, o Lopes, os caras tudinho. Aí os caras começaram, deixa teu charminho, se mata não. Isso é charminho, mas se matar não. Ele querendo tirar a própria vida, mas a gente, naquela resenha, naquela lomba toda, não tinha o juízo a situação que ele tava passando, né? Porque ele não era um cabo normal, não era. E nisso eu olhei assim, eu disse, oxi, esse bicho tá meio perturbado, pô. Tá meio perturbado e fui lá no depósito do suprimento e fui lá chamar o Sargento Adrione. Aí o Sargento Adrione, e aí, Sargento Adrione, tá acontecendo a situação aí. Lá embaixo o cara pegou a faca, pegou a faca com o Lopes, que ele pediu a faca do Lopes, que o Lopes estava preparando aquele bozó pro almoço. Aí ele pegou a faca com o Lopes e o Lopes disse, pra que tu quer faca, hein, menino? Aí pegou a faca e desceu. E nisso, quando a gente olhou assim, juntou aquela turma todinha, né? Pra olhar assim, ele já tava já lá no solário já, chorando, desesperado, chorando e fumando 2 cigarros de uma vez. Eu disse, rapaz, que negócio é esse? Que situação é essa aí desse bicho aqui? Aí o Sargento Adriano começou a falar com ele, né? Rapaz, não faça isso não. Que isso? Faça isso não, Carlos Silva. Que isso, Carlos Silva? E ele, quando o Sargento Adriano desceu, nisso, ele já ficou esperto e pegou a faca. Aí o João Carlos também desceu. Quando o João Carlos desceu, ele, negócio danado ali, ele botou a faca no peito assim, ó, e correu de conta pilastra. Rapaz, eu nunca vi um negócio daquele, não. Ele se jogou, ele jogou o peito na faca. Aí ele abriu, deu um taio. Vixe, meu Deus do céu, isso foi uma experiência que eu tive lá naquele rancho que enquanto vida tiver, vou lembrar daquela cena ali. E ele caiu no chão, agonizando, já começou a sangrar, e agora o que é que faz? Leva pra enfermaria, pegando aquele camarada pesado. Veio o Braz, se eu não me engano foi o Braz, o soldado Braz na época. Ele já correu lá para a garagem para solicitar uma viatura para levar ele lá, mas estava demorando, ele estava sangrando muito. E a gente levou ele lá para atravessando aquele campo ali com ele no sol de meio-dia, lá para a enfermaria. Aí chegando lá na enfermaria, lá já tinha uma ambulância lá em condições, né? Aí lá deram o destino dele lá, levaram lá, não sei para onde foi que levaram. E depois ele Santa voltou, Casa. né? Ele teve voltou, sorte ainda, né? Não, ele teve que ele voltou, mas a gente chegou pro aprisionador lá, não lembro na época quem era, se era o Capitão Luiz, ou era o... Só sei que a gente disse, rapaz, tem condições desse camarada trabalhar com a gente? Não. Ele tem coragem de se matar, imagina a gente pegar uma faca dessa e pregar na gente ali, porque a gente trabalha lá ali no rancho ali, é situação de bastante confiança, bicho, porque a gente trabalha com alimentação pro pessoal lá do batalhão, né? A gente trabalhava com alimentação, tal, tudinho. Ali, cara que desse mal intencionado, quisesse fazer algo para prejudicar. De ruim, para prejudicar. De ruim, e as próprias ferramentas, né? As facas tem diversas facas de todo tamanho, todo tipo de corte. Lembrando que a faca é o de menos, né? Dentro do batalhão, né? Por sorte, ele não pegou nenhuma arma ali, um fuzil, atirou na cabeça ou saiu atirando em todo mundo. O cara vai confiar num cara desse. Verdade. E ele depois disso aí, ele passou um tempo fora, que ele foi afastado, né? Que ele não trabalhou mais com a gente lá. Ele foi afastado e ele se suicidou. Ele conseguiu ainda a proeza. Sério, velho? Se suicidou. Ele, e na casa dele, ele colocou uma corda, botou o pescoço, amarrou as mãos e se jogou, né? Então ele quebrou o pescoço e o pessoal já foi com uma foto lá, levou o pessoal da polícia, né? Porque ele já estava com esse histórico aí lá, desse atentado que ele já teve lá no rancho, né? Então ele... Já estava perturbado, né? Estava perturbado. Ele tinha um irmão que tinha deficiência mental, o irmão dele também, estava com dificuldade em casa. E estava com a gente lá nessa situação, né? Lamentável. É mais uma das histórias... esse tipo de coisa, né, ali, né? Não principalmente ali, que ali naquele rancho ali, o cara... muita situação ali, é muita coisa, viu? Muita coisa ali. Ela não deseja mal a ninguém, né? Assim, você não deseja mal a ninguém, beleza, né? Então, para que ninguém tire sua própria vida, né? Mas enquanto o cara só fizer mal a ele, bem não é, né? Mas
o complicado seria fazer mal com os outros, né? Que acontece do cara surtar e tirar a vida de quem tem nada a ver com os problemas dele. A gente sabe Verdade. que não é um problema. Ah, é besteira. Não é besteira, pô. Você viver ali perturbado, você querer tirar sua própria vida, não é coisa normal, não, pô. Isso a gente Normal não é. sabe Besteira quem não é. fica É nada. azucrinando a vida da gente, assim, né? Do pessoal que é É por mais isso fraco, né? Vamos dizer assim. Aí tem pessoas que ainda ficam zombando, em vez de estar dando um ombro, né? Um conselho para o cara ali sair dessa situação é bastante complicado, né? mas ali naquela situação do rancho ali, a turma ali. Não, acho que não é só no rancho, né? Mas a turma quando se junta assim, ó, um ou outro ali, a gozação ela é. Você não pode dar um detalhe, um vacilo, que a turma ali goza mesmo de você. E se você tiver Não, o Mas isso é psicológico normal. então, não é a brincadeira, é normal, até porque não se sabe, não se sabia, né? Da coragem, do tamanho do desespero dele. Então, Uhum. a brincadeira, depois, quando vê uma situação dessa, a né? gravidade da situação. A gravidade, em segundos, assim, o camarada realmente coloca a faca no peito e se joga contra a pilastra, aí, pô, Essa pesa. é nova para mim aí, viu? O cara correr com a faca e se jogar na pilastra não é normal, não, pô. O cara, você já vê que o grau dele é totalmente diferente do. O outro pegaria arma, pô, um fuzil, cautelava um fuzil, uma pistola. Eu acredito, Ribeiro, que seja ali o desespero, né? O desespero dele ali, eu não sei, Era o que ele tinha na mão, né? estava passando, O que né? ele tinha na mão. É o que ele tinha na mão, o desespero que ele tinha, mas é uma situação aí que eu nunca tinha vivido, né? Eu nunca tinha vivido aí, nunca tinha passado, e uma experiência aí também que, para esquecer, é um pouquinho complicada aí. Nessa fase lá do quartel, né? Que a gente passou. Lembrando aí, né, que é muito assunto para contar, né? Muito Tem assunto, muita pouco história. tempo, né? A gente começa a conversar, entra no assunto, entra no outro, para não se estender por muito tempo, né? Não ficar tão cansativo e também para ficar assuntos para um próximo convite aí, né? Desde já se sinta convidado para o próximo. E a gente está aí lutando para fazer o podcast presencial, né? Isso Infelizmente, o aí, Moraes vai poder participar de corpo, mas vai estar aí de longe também participando. Mas com a nossa certeza. vontade, a gente está correndo atrás para fazer o presencial, cara a cara aí com o pessoal, né? Que vai ser mais resenha, mais animado. E desde já É verdade. vou deixar aqui para você falar aqui para todo mundo, né? Deixar uma deixa aqui para você falar o que foi o Exército na sua vida, né? O que foi de importância para você ter servido, os anos que você passou lá, as coisas boas que você aprendeu lá, né? E também as coisas ruins, coisas como essa que acabou de contar. Mas conta para a gente aqui, para a gente ir caminhando para o final, o que foi servir para você o Exército Brasileiro? Rapaz, olha, para mim, a minha passagem aí pelas fileiras aí do Exército foi um aprendizado que eu tive que hoje, eu cotidiano, né? Hoje eu tenho um estabelecimento comercial, assim, quando eu saí de lá do batalhão, graças a Deus eu consegui colocar o meu negócio aqui em prática. E até com o pessoal meu aqui mesmo, eu converso com o pessoal, eu tive muito aprendizado positivo aí no Fala, EB. fala aí, pode deixar aí o nome, fazer É, esse merchan aí, hein? Essa aqui, propaganda. A nossos Pizzaria Gourmet, companheiros aí, assim como o Ribeiro aqui, mora aqui próximo aqui, a gente a Pizzaria Gourmet, pode. Tem no Instagram nosso aí, já fala aí o nosso Instagram. WhatsApp, temos aqui, trabalhamos com pizza, né? Só, no momento só pizza grande, média, gigante, tem vários preços aí você entra no Instagram lá e dá aquela Fala aí, conferida. é delivery. É É só delivery por delivery, tem enquanto, espaço. estamos só no delivery e estamos colocando aqui o nosso espaço aqui já, temos nosso ambiente e estamos colocando em prática aqui nosso espaço já para receber, né? Quem sabe aí um podcast desse aí aqui com a gente e que será uma honra grande aí estar Olha, recebendo.
Olha que já vai ter gente pedindo aí com a hashtag Fala Recruta, viu? Descontinho. Pode ser aquele descontozinho aí, federal aí. Aquele desconto federal aí. E outra coisa, quando a gente estiver no presencial, vamos contar aí com o patrocínio aí, né? Para os nossos convidados estar comendo lá e, né, se deliciando e já fazendo propaganda, né? De primeira mão aí, pode colocar já nosso nome na lista aí, que não estamos à disposição aí. Muito Boa, bom, boa. muito bom. Eu vou ficar esse só da saudade. Ei, pra gente fechar esse bate-papo de hoje, só conta pra gente aqui quem é esse camarada aí. Rapaz, esse camarada aí é meu herói, né? É um camarada aí que é meu exemplo. Aí é um exemplo de vida aí que eu tive. Que infelizmente ele teve essa Covid, né? Que ele já tinha problema de saúde, diabético. E essa Covid chegou aí e arrasou aqui a nossa família aqui, porque ele, na verdade, foi uma sequela da Covid que ele teve, né? Teve entubado, ele ficou 30 dias entubado na primeira passagem dele na UTI, e na segunda aí ele, infelizmente, não conseguiu resistir, teve que fazer uma traqueostomia. Eu acho que uma hora ele conheceu ele aí, meu pai. Conheci. Ele teve que fazer uma traqueostomia aí às pressas para poder tendo o fôlego, né? Respirar novamente, mas ele não conseguiu, né? E aí tá meu exemplo aí. Para você ver se é o exemplo que eu tenho aí. Essa foto aí que ele fez foi quando ele terminou o curso. Aí eu tirei essa foto aqui e mandei para ele. Ele já mandou um camarada lá fazer essa montagem aí. Quando eu cheguei, ele todo orgulhoso, chegou para mim e disse: aí, mestre, o que eu fiz? Aí ele disse: rapaz, tem algumas informações aí desencontradas aí. E aí eu disse: não, rapaz, mas isso é besteira. E uma homenagem aí que ele fez aí pra gente, tanto que ele tinha, né, de prazer, né, de a gente envergar aí o mesmo uniforme aí, e a gente ter passado pelo exército. Deus tem sido generoso comigo de colocar ele para me fazer um curso lá no mesmo batalhão que ele fez e na mesma companhia que ele serviu. E ficou eternizado aí na foto aí, no coração aí, que aí é meu exemplo aí, meu herói aí. Tem coisa melhor, né? De encher o coração do pai de orgulho e ainda servir no batalhão que o pai serviu. Onde é que passou na sua cabeça que você ia parar lá, hein? Isso é Deus. Isso é Deus que faz, né? Já tinha tudo planejado, como eu disse no início, né? Eu fui dispensado, né? Mas as coisas não acontecem como a gente quer, né? As coisas acontecem como Deus já tem metas traçadas pra gente, né? Então, eu creio que Deus ele tem feito isso aí para que hoje eu pudesse estar contando isso aí, essa situação aí, para os senhores aí, que até então ninguém sabia aí dessa situação aí. Verdade. Qual é o nome dele? Lá não era Emílio, né? Quando ele serviu lá. Mas depois a carreira militar dele era Vieira. A carreira militar dele todinha aí. Vieira, a polícia militar, sempre foi Vieira. E tá aí. Isso aí. É que nem você falou aí, né? Tudo acontece no tempo certo, né? Assim, quem escreve o caminho é Deus. Às vezes a gente indaga, né? Questiona Deus, mas tudo tem um propósito nessa vida, né? Às vezes a gente se entristece, né? Mas tudo quem sabe, né? É Deus que sabe de tudo, né? Eu aprendi, que eu já falei aqui. Eu aprendi na prática, assim, né? Depois, quando eu dei baixa, eu fiquei muito, tipo, que nem fosse revoltado, pô. Digo, porra, meu irmão, um bocado de cara aí não merecia engajar, engajou. Aí eu indaguei a Deus bastante, mas depois foi quando eu entendi, né? Que às vezes aquilo não é pra gente, né? Diz Deus, ó, o seu caminho é pra cá. Você quer isso, mas eu não quero isso pra você, né? Tudo tem um propósito debaixo do céu, né? Exato. O Ribeiro, você falou, né, como o guerreiro que serviu um ano e tinha essa visão. Pô, tem tanto camarada aí que não merece, né, na sua visão, não merece e tá engajando. E eu querendo muito e não engajou, não engajei. Quem ficou lá, como eu, o Michel, né, tantos outros lá da turma de 2007,
também via isso. E de, pô, mas por que fulano engajou? Esse camarada vai dar trabalho. E tanto camarada bom indo embora. 2007 teve muito cara bom indo embora. Verdade. Muito camarada que a gente queria que tivesse junto conosco, tivesse engajado, mas infelizmente não deu. Mas é assim, como você disse, É a vida, né? O né? que Deus queria, não é o que Deus queria para eles. Já Às, estava às vezes a traçado, né? gente pensa que é coisas injustas, mas não é injusta, né? É o que é para ser. É verdade. É verdade, Ribeiro. E desde já também eu quero não só agradecer, né, pelo convite aí dessa turma aí, que esse Moraes aí tem uma mente que ele, o Igor, ah, é uns cabas diferenciados aí. Por isso que é tudo da turma de 2007. Né? A minha passagem também pelo rancho lá, eu quero deixar uma aspa aqui também, em agradecimento aí ao Sargento Adrione, que ele foi um cara que me ajudou bastante também lá, né? Até então, no 7º ano, ele correu atrás para mim ficar mais um ano lá no rancho, perguntou se eu queria tal. E ele que botou os peitos à frente e sabia, né? Do camarada que ele estava correndo atrás. E honrei aí os 8 anos aí, mais no alto nível padrão, né? E graças a Deus deu tudo certo. E hoje estamos aqui fora, só contando as histórias, né? Mas eu quero deixar esse agradecimento aí especial aí ao Sargento Adriano aí. Beleza. Vamos É encerrando isso por aí. aqui. Um abraço aí para o Michel. Obrigado por ter participado aí. Fica o convite para os próximos amigos aí. Vai lá no Instagram, @Fala Recruta, né? E dá um ok lá, manda uma mensagem e a gente vai agendando ali, vai falando com a turma. Supri. É isso. É isso. É isso mesmo. Obrigado aí por participar, ter arrumado tempo aí nessa sua correria aí, né, do dia a dia e ter marcado aí, ter dado essa moral aqui por Falar Recruta. Só tenho a agradecer aí pela presença. Moraes, mais uma vez. Obrigado aí, vindo lá das Europas. Tamo junto. Sempre que E só puder, a gente agradecer. tá junto aí. Um abração, Ribeiro. E lembrando que as portas estão abertas aqui para participar novamente aí, e se Deus quiser, em breve presencial, né? Pode contar com a gente aqui, estamos à disposição. Beleza, queria agradecer aí. Permissão ao mais antigo aí para me retirar do recinto. Brasil, caçador. Brasil, fala recruta! Fala, recruta.